Gente, agora a gente está aqui sempre pensando em como que vai ser. Toda vez que a gente está aqui conversando entre nós aqui da equipe, pensando como vai ser instalar as coisas aqui, pensando na retomada, né, do nosso culto presencial. A gente imagina, então, que no mês de agosto a gente vai dar a data certinha. Essa semana a gente tem uma reunião para falar disso, mas a gente está muito animado com as mudanças que a gente vê acontecendo graças à vacina, né, que a gente vê a diminuição do contágio, a diminuição aí dos números e a possibilidade, então, da gente estar presencialmente. Para quem está assistindo aqui a gente, ouvindo, né, talvez lá no Spotify, a gente tem pessoas que só ouvem a mensagem e nunca conseguem assistir ou assistem depois, durante a semana. A gente tem, no último final de semana de julho desse mês, nós faremos 2 anos que a gente abriu para culto público. A gente teve nosso primeiro culto presencial, assim, ao vivo, no último final de semana de julho, há 2 anos atrás. Nesse momento, a gente passou mais tempo sem reuniões presenciais do que, fazendo reuniões dessa forma como a gente está fazendo agora, do que tendo reuniões presenciais. Então, a gente está experimentando aí isso que vai ser para a gente uma novidade. Mas a nossa série, então, trabalhando essa questão se tudo mudar. Né? Minha parte do tema é se tudo mudar e a parte do tema da série, né? Da abordagem da série, se nada mudar, é o Renato quem faz e eu trabalho se tudo mudar. Bom, para a gente pensar nesse assunto, a gente está num momento diferente da nossa história, e quando a gente pensa nas redes sociais, tem aqueles... os vídeos pequenininhos, né, os stories ou os shorts no YouTube, agora o YouTube também colocou, a gente tem o Reels que tem 30 segundos, a gente tem os shorts lá no YouTube, são 30 segundos também, o TikTok pode ser desse tamanho, pode ser menor, mas a gente tem as redes sociais compactando lances da nossa vida. A gente compacta lances da nossa vida. Pega um pedacinho da música que tem uma frase, pega um pedacinho da música, o pessoal faz uma dancinha, pega um pedaço da música para ilustrar um momento, um pequeno clipe, um lance da sua vida. Eu queria que você pensasse, se você pudesse reduzir a sua vida nos 3 melhores lances da sua vida de 15 segundos. Os 3 melhores lances da sua vida de 15 segundos teriam o quê? Você consegue pensar nisso? Para mim, eu teria dificuldade de colocar em 3 lances, porque eu tenho 3 filhos, e tem coisas que foi mais legal do que meus 3 filhos. Ter casado com a Adriana foi legal, então tinha que ter 4 lances legais. Então eu tenho que reduzir a 4 lances legais de 15 segundos, reduzir muito, uma vida de muita coisa legal que eu tive. Não foi só isso, eu tive outras coisas legais também, mas se eu tenho que fazer um compacto, eu faria disso. Agora, eu não sei, de repente você olha e fala assim, eu não estou conseguindo lembrar. Se você estiver muito triste, uma semana ruim, você vai ter uma dificuldade de lembrar quais são os 3 lances legais da sua vida. Sabe que a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica com dificuldade de fazer essas lembranças. Então, tenta pensar qual foram, né, para ficar mais fácil para você. Vamos colocar assim, um lance legal da sua vida, quando você tinha 15 anos ou menos. Eu sei que pode ter, aqui o Tiago nem tem 15 anos, né? Está aqui com a gente, não tem nem 15 anos, então para ele vai ficar mais fácil ainda. Mas quem tem mais, né? Se você tem 30, um lance legal da sua vida quando você tinha menos de 15 anos. E 2 ou 3 lances legais depois disso. Para alguns, né, que já bateram nos 48, 50, já vai ficando... Né? Por isso que eu estou falando, vai ganhando mais lances legais. Agora, quando a gente pensa nisso, são aquelas coisas legais que dá vontade de viver de novo. Coisa tão legal que você fala assim, eu queria viver isso de novo. Foi tão bom, uma energia tão boa, uma lembrança tão boa, um ambiente legal, eu estava feliz. Eu queria viver isso novamente. Então a gente olha para trás e pensa nisso. Agora eu queria que você pensasse nos 3 lances nos 3 piores lances da sua vida. Aquilo que você foi gol contra. Né? Se você gosta de futebol, aquele gol contra que você fez no final do campeonato. Aquele negócio que deu errado. Dia ruim, que você não quer que repita nunca mais. Que você pudesse apagava até da memória. Você não queria nem sentir aquela emoção de novo. Pensa nisso. Quais seriam os 3?
E só 3, viu, gente? Não precisa pensar em mais não, porque 3 já está bom, né? 3 já está bom, 3 já é muito. Quando a gente pensa nesse negócio, essa sensação ruim, é isso. Mas quando a gente está tratando de um tema, se tudo mudar ou se nada mudar, se tudo mudar, olha só, se tudo mudar, esses lances legais vão acontecer mais vezes. Se nada mudar, tudo de legal da sua vida foram esses 3 lances. Eita, triste. Mas a gente está trabalhando isso aprofundando um pouco mais. Estou tentando fazer desse jeito, porque eu estava lembrando de um curso que eu fiz anos atrás. Um amigo meu traduziu um curso aqui para o Brasil, e ele, depois de traduzir o curso, ele chamou um grupo de pessoas para participar. E o nome do curso era Vida Focada. Então, traduzido em português, não ficou tão legal, o nome podia ser melhor. A gente, inclusive, ele tinha traduzido, deu o curso, e a gente tinha que, inclusive, corrigir o texto dele, corrigir o material e ver se as dinâmicas eram aplicáveis, se não era só uma tradução direta, né, e para não ficar com gosto de um enlatado americano que a gente está usando aqui. Aí, uma coisa interessante foi participar do curso, e aí tem muita coisa que era legal. A primeira coisa que a gente fazia era escrever os lances da nossa vida, de 0 a 10 anos, o que a gente lembrava, coisa legal e coisa ruim. A gente ia escrevendo esses lances assim, livremente. Depois de 10 a 20 anos, depois de 20 a 30 anos, a gente ia fazendo esses cortes assim. Depois, numa folha grande, a gente fazia uma divisão e a gente começava a olhar ali nessa divisão, onde que a gente ia colocando, localizando esses post-its. E a gente fazia o seguinte, era meio que até uma provocação. Pegava todas aquelas coisas ruins e transformava em post-it cor-de-rosa. Post-it cor-de-rosa eram as coisas ruins da vida da gente. Então, era até uma provocação, né? O que era cor-de-rosa era o ruim. Aí tinha outras cores e cada cor tinha um significado. Cada cor tinha um significado, tinha cores que dividiam as fases da vida, né? De idade, as fases da maturidade, vida adulta, juventude. Tinha outras cores que funcionavam para dividir a nossa formação, né? Quando a gente terminou o curso, o primeiro grau, quando a gente terminava a faculdade. Quando a gente finalmente descobriu a nossa profissão, aí tinha uma outra cor, e a gente foi trabalhando nesse negócio. Então, ficou uma coisa bonita, né? Um mapa da vida da gente, que a gente colocava ali na frente, e depois, durante esse tempo que a gente trabalhava nessa dinâmica, a gente ia montando a história, e a gente ia colocando as fases da vida, e tentando ver o que Deus tinha mostrado para a gente, né? Como era a história de Deus na nossa vida, depois de montar todo o mapa, qual era a história de Deus na nossa vida, aplicada àquele mapa. E é uma coisa impressionante, no final, depois de tudo montado, a gente olhava para aquilo e via que Deus estava se revelando nas diferentes fases da vida da gente. É uma coisa incrível. A gente começava a olhar para aqueles papéis coloridos e ver que em cada fase da nossa vida, Deus estava se apresentando. Né? Ele estava ativo o tempo todo. A gente via que ele estava ativo quando a gente estava passando por dor. Ou que ele transformou aquela dor em vitória depois. Ou ele usou aquela dor para a gente, na outra fase da vida, conseguir lidar com uma crise maior. Os momentos de paz, o simples, o incrível, o milagre. Ele estava ali o tempo todo. Deus estava em tudo. A gente não via. Eu não via, mas ele estava lá. É impressionante essa experiência que eu tive. Foi deu até vontade de pegar esse curso e procurar meu amigo para oferecer para vocês, porque foi uma experiência profunda da minha descoberta de como Deus estava atuando em tudo que eu fiz. Eu gosto de dizer que a gente tem uma expectativa, né, de ver Deus na vida da gente, de ver Deus agindo na vida da gente. Tem uma expectativa assim de olhar para a vida da gente e ver que Deus está fazendo as coisas. Quase sempre Ele está fazendo. Sempre Ele está fazendo. Quase sempre nós não vemos. Ele está sempre fazendo e quase sempre nós não vemos. Olha só. Ele está sempre fazendo e quase sempre nós não vemos. Porque a gente quer ver uma ação extraordinária. A nossa expectativa é tão grande em relação ao futuro que quando acontece, a gente não fica tão feliz assim. A gente fica numa expectativa tão grande de que quando a gente for para aquela experiência, para aquela viagem, quando a gente for para aquela festa, quando a gente realizar o nosso aniversário, né, o meu filho Deco vai fazer 16 anos, e ele está contando os dias.
Está contando os dias, é esse mês ainda, ele está contando os dias para o aniversário dele. Mas a expectativa da gente é grande em relação às datas que chegam. A nossa expectativa agora, eu estava falando sobre a nossa igreja, a nossa expectativa agora como igreja é para o nosso culto presencial. A minha expectativa como quem está coordenando a nossa caminhada como igreja é em relação ao curso de enfrentamento do luto. Tenho expectativas quanto a isso. Eu não sei qual é a tua expectativa familiar. Na tua família deve ter alguma expectativa, pode ser as férias que vão chegar, a expectativa de um retorno de uma coisa que você está esperando, um negócio que você está fazendo, que você está começando, um investimento que você fez, essas expectativas que chegam, ou as expectativas que estão no nosso coração. E eu gosto de colocar essa questão da expectativa, ela toca a gente, e um amigo meu, que já está no céu, ele chamava isso de nostalgia cósmica. É uma saudade universal. Uma saudade universal, uma nostalgia cósmica, uma saudade cósmica. Parece que falta alguma coisa e você fica procurando essa coisa num lugar onde você não está. Então a nostalgia cósmica, ela toca o coração da gente. E eu vou explicar melhor, né? Eu acho que todos sentem esse, em maior ou menor intensidade, depende da área, você tem aquele sentimento de que tinha alguma coisa melhor, ou tem alguma coisa melhor em algum lugar e você está perdendo. Tem um negócio muito bom em algum lugar, uma coisa muito boa e você perdeu. Você está perdendo. Aí, por exemplo, você está assistindo aqui, e agora como a gente está num processo remoto, né? Eu tenho quase certeza que você está fazendo assim. Você está ouvindo aqui, mas você está vendo uma outra coisa junto com isso. Você está vendo aqui e está vendo outra coisa. Você está vendo aqui nosso culto, a mensagem, mas você também está prestando atenção num outro negócio. Você está vendo TV, talvez, você está lendo um livro, você está olhando a sua rede social, você está vendo alguma coisa que você está conseguindo fazer em paralelo com o que você está vendo aqui. Como se você tivesse aquela sensação de que tem uma coisa legal ali acontecendo, mas você não pode perder. Então você não pode perder uma coisa legal que pode estar aqui, mas deve ter uma outra coisa mais legal, ou legal igual, ou talvez que não pode ser perdida, que está em outra atividade. E a gente tende a compensar isso aí. E a nossa tecnologia começa a afetar a gente vai ficando tremendamente ansioso. Por exemplo, ver os vídeos, ou assistir os vídeos na velocidade 1,5, 1,75, 2, e se tivesse mais você ia colocar. Ouvir a mensagem no WhatsApp, que até esses dias você ouvia o áudio de 1 minuto, né? Você ouvia ele e ficava lá esperando e falava, o cara mandou mandou um podcast. Agora o cara, uns agora sentem a licença, né? Porque ele mandava só 1 minuto, né? No máximo ele mandava 1 minuto, e agora ele sente a licença. Como dá para você aumentar a velocidade, ele sentiu que tem uma licença para mandar um áudio de 3 minutos, porque você aumenta a velocidade agora. Então, mas isso faz parte da nossa ansiedade. A gente está vivendo esse quadro de ansiedade e que a gente gastar tempo para ouvir um áudio no tempo normal é perder tempo, e a gente tem mais alguma coisa para ouvir. Tem mais alguma coisa para ver. Então a gente fica tocado por essa nostalgia cósmica. E ela se apresenta de outras formas. Assim, é como se a minha família é legal, mas tem uma família que é mais legal que a minha. A minha cidade é da hora. Então morar em São Paulo, eu gosto de morar em São Paulo, mas eu acho que tem alguma cidade que é melhor que São Paulo, né? E deve ter gente dizendo aqui que com certeza tem. E você quer ir para essa cidade. Você não sabe qual é, mas você queria ir. Uma outra profissão. A tua profissão você está trabalhando, está fazendo, mas você fica pensando, pô, escolhi errado a minha profissão. Quando tinha 16 anos, eu tinha que ter feito aquele curso. Se eu tivesse seguido por aquele caminho. Eu não devia estar nesse caminho que eu fui. Eu acho que tinha uma outra coisa legal para fazer. Se não é na profissão, se não é na cidade, é na escola que você estudou. Você fala, eu fiz a faculdade naquele lugar, mas podia ser em outro lugar. Eu morei naquele bairro, mas ia ser mais legal se eu morasse naquele outro bairro, se eu morasse naquele outro prédio, se eu morasse naquela outra casa. Isso é nostalgia cósmica, é a sensação de que eu estou perdendo uma coisa que é muito legal e é diferente do que eu tenho. Né? Outra família, outro curso superior, uma paisagem que eu nunca vi, se eu vivesse uma outra vida, se eu tivesse outro sobrenome, se eu tivesse nascido em outro país. E não lembra de uma coisa, nós estamos aqui, país terceiro mundo. Sempre quando você compara, você fica pensando em nascer num país no primeiro mundo. Só que é legal agora você fazer a comparação pensando que ainda no terceiro mundo, Brasil, terceiro mundo, tem muita coisa para baixo, né? Tem muita coisa pior. Então, nascer em outro país
Podia não ser tão bom assim. E outra coisa, você podia nascer em outro país e lá naquele outro país não ser isso que você é nesse. Então, mas a gente nunca pensa assim, a gente sempre pensa que o que eu estou perdendo era melhor. E aí tem que ser sincero, que de vez em quando você visita aqueles pensamentos lá. Se aquele namoro que eu tive antes desta pessoa com quem eu estou casado virasse casamento. Aí tem umas comparações aí. Não precisa contar, não precisa falar sobre isso, mas pensa, se aquele casamento que acabou não tivesse acabado, se aquela casa que eu vendi não tivesse vendido, se eu tivesse dado entrada e tivesse permanecido e comprasse aquele apartamento, se eu não tivesse na nossa igreja, se eu tivesse em outra igreja, se eu não tivesse em igreja nenhuma, essas coisas que a gente começa a pensar. A gente sente isso porque a gente foi formado com esse sentimento de eternidade. Porque a gente tem esse sentimento de querer estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Nós temos a noção de eternidade. Esse pensamento que nós temos aqui é profundo, porque os outros seres desse planeta, fora os seres humanos, não têm esse pensamento. Eles não têm essas considerações. O ser humano tem essa consideração. Nós fomos criados para a eternidade. É isso que a palavra mostra para nós. O nosso coração como sede do sentimento humano, está marcado para a eternidade. O corpo humano está marcado para a eternidade. Esse pensamento de que a gente podia estar vivendo um negócio melhor, a gente podia estar tendo uma experiência mais profunda, a gente podia estar conhecendo lugares onde nós nunca fomos. E a marca da eternidade é que você não cansa de respirar, você não cansa de olhar, talvez de olhar, de ver, você fecha os olhos por algumas horas para dormir, daqui a pouco você quer ver de novo. Você quer ver aquela paisagem que você nunca viu. Você tomou água hoje de manhã e agora que eu estou falando você vai ficar com sede. Você tomou água agora à tarde e agora que eu estou falando de água, daqui a pouco os meninos estão aqui na equipe, sai todo mundo para tomar água. Por quê? Porque nós somos marcados. A sede não passa completamente, o ver não passa completamente, o sonhar, o pensar, o falar. Nós somos marcados pela eternidade. Então, quando a gente pensa nisso, então, nesse caminho, é que a gente olha se tudo mudar. Quando eu consigo avaliar minha condição e falar assim, se tudo mudasse, se essa situação que eu estou passando mudasse, e se eu estiver numa condição de sofrimento, eu quero que mude. Eu quero que essa situação mude. Tem uma história na Bíblia que mostra essa agonia pela mudança. Esse desejo profundo de mudança. E não tem coisa que mais toca nosso coração e nossa ansiedade por mudança de quando as coisas não estão bem, tem a ver com o estado de espírito e tem a ver com doença física. O estado de espírito, então, as nossas emoções, eu não estou bem emocionalmente, eu estou triste, eu estou sofrendo, eu quero mudança. Eu não estou bem de saúde, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de dente, eu estou com dor nos ossos, eu estou com um mal-estar que não passa. Eu quero que isso mude, eu quero que isso acabe, eu quero que tudo mude. É uma ansiedade. E a gente pode fazer, e a gente vai buscar coisas, às vezes, que não tem sentido nenhum para que essas coisas mudem. E eu quero ler com vocês o texto em Lucas, capítulo 8. Em Lucas, capítulo 8, a gente tem duas histórias que a gente não tem condições de contar, na verdade é uma sessão inteira, mas tem duas histórias que elas são assim, é como se uma fosse o sanduíche da outra, tivesse como um sanduíche, um recheio em outra. A gente tem a história que começa, de fato, no versículo, no texto em Lucas, né, ele começa de fato no versículo 40. Começa com um homem chamado Jairo. Ele era um homem importante na cidade de Cafarnaum, cidade que Jesus estava morando. E a filha dele ficou doente. A filha dele tinha 12 anos. Para aquela época, 12 anos, ela estava quase pronta para se casar. Mais 2 ou 3 anos, ela já estava quase adulta o suficiente para se casar. Porque as meninas naquele tempo casavam entre 14 e 16 anos, elas estavam se casando. Poucas ficavam mais velhas que isso. Elas já estavam livres para viver o casamento. E se alguém ficar espantado com isso, eu espero que ninguém fique, né? Isso faz parte da história. Há pouco tempo, pensando em termos históricos, 50 anos aqui no Brasil também era assim. E no mundo tem lugares que ainda é assim, as meninas se casam com 15, 16 anos.
Mas a gente agora passa para um entendimento de que a maturidade, né, é para depois dos 20 anos. Né? É esperado que a pessoa se case depois dos 20 anos. Mas a gente está olhando aqui para esse texto e vê aqui uma crise. Tem duas questões aqui que tem a ver com 12 anos. A primeira, 12 anos, é essa menina. Essa menina tem 12 anos e está terrivelmente doente. A ponto do pai falar assim, nem ligo para o que vão falar de mim no sábado que vem. Sábado é o dia que o pessoal se encontrava na sinagoga. Nem ligo o que o pessoal vai falar de mim na sinagoga no sábado que vem. Eu vou lá falar com Jesus. E ele chega e se ajoelha aos pés de Jesus. Então imagina assim, se alguém está terrivelmente doente e você quer que mude, você já fez de tudo. Você já procurou todas as soluções que eram possíveis. Esse homem já tinha feito isso. Ele se agarra aos pés de Jesus e fala, Jesus, vamos lá. Você precisa ir lá em casa, minha filha está terrivelmente doente. E Jesus fala que vai. E ele fica bem animado. E o recheio dessa história acontece nesse deslocamento de Jesus indo na direção da casa de Jairo. Quando ele está indo na casa de Jairo, aí o versículo 43, a gente tem uma outra história que também tem a ver com 12 anos. Olha só. Versículo 43 começa essa história. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Gente, essa história aqui ela tem muitos lances de medo. As duas histórias, a história de Jairo tem a ver com medo, tem a ver com a relação com a multidão, né? Com enfrentar o ambiente onde a multidão vai criticar o que você está fazendo, tem enfrentar a opinião pública, né? Em relação ao que você está fazendo, e tem relação com a fé. Logo depois que acontece isso, eu vou me dedicar à história da mulher, mas logo depois que acontece isso, e eu não li os versículos, você pode até continuar lendo, Jairo recebe a notícia de que a filha dele morreu. Então, Jesus vai se encontrar, não é com uma menina doente, ele saiu para se encontrar com uma menina doente. No caminho encontra uma mulher doente, mas a menina que ele vai encontrar logo depois é uma menina morta, um cadáver. O que acontece aqui é que o pai da menina se desespera e começa a chorar. Aí Jesus fala assim, não tenha medo, tão somente creia, tenha fé. Olha só, a gente tem uma relação de medo e fé o tempo todo, porque essa mulher tinha medo de tocar em Jesus. E essa mulher tocou em Jesus pela fé. Ela tinha fé de que ela podia, se ela somente tocasse em Jesus, a história dela mudava. Então ela mudaria, tudo mudaria. Então nós temos aqui paralelos nessa história, os 12 anos de idade, 12 anos de crise. O nome dessa mulher, a gente tem pela tradição, né, que o nome dela é Verônica. Numa outra tradição é dito que é Berenice. Mas essa mulher, então, ela toca Jesus e o texto diz, né, Lucas, apresentado nos evangelhos como um médico. E Lucas faz uma descrição aqui dizendo que ela tinha gasto tudo o que ela possuía. Então dá para a gente imaginar que Lucas era um cara que conhecia a história das pessoas doentes da cidade. Então, quando alguém é muito doente, quando alguém passa por isso, tanto a filha de Jairo como a mulher com hemorragia, a gente faz de tudo. Eu não sei o que você é capaz de fazer. Eu sei que eu já tive dores terríveis de dor ciática. Eu sei que chega um ponto, assim, quando você está com uma dor terrível, que se as pessoas falarem qualquer coisa, você faz. Se mandar você tomar ivermectina, você toma. Porque você quer sarar. Você acha que resolve. Então você vai fazer esses negócios, você vai fazer o que o pessoal falar que faz, você faz. O remédio nem tem sentido, porque você está com dor de coluna, vai tomar remédio para verme, mas você faz.
Você toma chá de limão, né? O chá de limão resolve tudo. Você pode ir, vai tomar chá de limão, vai tomar o chá de capim. Essa mulher, 12 anos de sofrimento, ela deve ter feito de tudo que era possível para um ser humano fazer, pagando e de simpatia. Fica 3 dias em casa, sai um dia. Dorme até tal hora, levanta, não sei o que lá, dá 5 pulos, faz não sei o que. Tudo. Quem fica 12 anos doente faz tudo para sarar. Só quem já ficou doente é que sabe. Que aquela dor só passa e você vai ficar criando, buscando, inventando e pesquisando. Hoje a gente olha para o Google, né? E você vai olhar, sempre quando você está com dor, você vai olhar no Google, na primeira página. Mas se a dor for grande mesmo, é capaz de você chegar na página 30 do Google, para buscar uma solução. E essa angústia dessa mulher de 12 anos de hemorragia era terrível. E aqui a gente tem 2 coisas que são provocantes para nós. Imagina o que essa mulher pensa. Essa mulher é mais velha que Jesus, pelo que a gente consegue olhar para a história aqui. Talvez ela tinha, no mínimo, a mesma idade, talvez mais velha que ele. Mas quando a gente olha aqui, ela fica pensando, mas Jesus é um homem jovem, solteiro. Se eu falar o que eu tenho, ele não vai nem compreender. A outra coisa é eu falar aqui sobre um mal e um sofrimento como esse, é até difícil, porque as mulheres que estão aqui no nosso grupo, as mulheres que estão ouvindo agora, podem dizer, mas o que é que você sabe sobre isso? Né? O que é que você sabe disso? O que é que você sabe sobre hemorragia? Bom, eu sei de hemorragia porque eu tenho mãe, porque eu tenho esposa, e porque tenho amigas também. O que eu sei de hemorragia é de ajudar pessoas com esse sofrimento. Eu me lembro, minha mãe, nós tivemos episódios em casa que ela perdeu o bebê 2 vezes. 2 vezes ela perdeu o bebê em casa. Então, com 16 anos, minha mãe teve hemorragia de quase morte na cama dela. E nós precisamos ajudar meu pai. Eu tinha 16 anos, meu irmão mais novo tinha 11. E meu irmão mais novo nunca tinha visto tanto sangue na vida dele. Nunca. E eu acho que ele não tinha noção de que podia sair sangue desse jeito de uma mulher. Da mãe dele. Era desesperador para todos nós, para todos nós. Meu pai passou a noite toda tentando resolver sozinho. Ou não sei se foi a noite toda, mas a madrugada toda talvez, tentando resolver tudo sozinho. Meu irmão nasceu nas mãos do meu pai naquela madrugada. Ela estava grávida de 5 ou 6 meses. Ele nasceu, o Sandro nasceu. Ela teve uma outra situação também, mas essa especificamente. E aí depois ela foi levada ao hospital e a gente que limpou a casa. Minha avó veio lá na nossa casa. E meu pai, quando esteve lá no médico, ele, conversando com o médico, se tivesse 6 meses completos, meu pai queria registrar e fazer o enterro no cemitério do meu irmão, do Sandro. Seria meu irmão mais novo. Hoje, eu imagino, ele teria, se eu tinha 16, ele teria 32 anos. E o médico falou, infelizmente isso não é possível, você tem que trazer para cá. E não pode registrar, porque é até tantas semanas que poderia. Então é um natimorto e não é. Você tem que trazer. Ele não tinha levado, porque o desespero naquele momento era levar minha mãe ao médico. E ele não tinha levado o bebê que tinha nascido e estava lá em casa. Ele combinou com a minha mãe. E 12:00 daquele dia, nós fizemos o funeral do Sandro lá em casa. E ele foi enterrado no quintal de casa.
essa é a minha história com hemorragia, que tem a ver com morte, com dor, com um daqueles 15 segundos da minha vida, que se eu pudesse eu apagava. Um daqueles 15 segundos da minha vida, que hoje me dá alguma autoridade para eu falar sobre hemorragia para as mulheres que estão aqui, de um jeito que você consegue visualizar e consegue imaginar o sofrimento da minha mãe e da gente como família. Da minha mãe que teve que tomar sangue e que se encontrava de um jeito que, se continuasse mais uma hora ou duas sem um atendimento adequado, não estaria aqui. Não estaria aqui. Aquela situação desesperadora, e para essa mulher era essa situação desesperadora que fazia ela ter a ansiedade de que tudo mudasse. Fazia com que ela ficasse de um jeito, tudo tem que mudar. Isso não pode continuar, eu não posso continuar com essa agonia. Essa agonia que não passa e que está acontecendo todo dia. Todo dia ela lembra. Todo dia ela lembra por causa da solidão que a sociedade impunha a mulheres como essa. Porque essa mulher era considerada impura por causa da hemorragia. Provavelmente seu marido teve direito legal de abandoná-la. Os filhos não podiam conviver com ela, porque uma mulher numa situação dessa contaminava os filhos. Essa mulher, quando ia na feira, não podia fazer como nós fazemos quando a gente vai comprar melancia, comprar frutas. A gente apalpa as frutas numa quitanda, numa feira. Uma mulher que estava nos seus dias de menstruação não podia fazer isso. Essa mulher em hemorragia, ela podia comprar as coisas, mas não podia tocar nas frutas. Isso era que a sociedade impunha a ela, essa sociedade fazia isso. Então tinha duas situações de impureza que Jesus estava tratando, um cadáver, que era a menina com 12 anos morta, que ele trata nessa história, e uma mulher com 12 anos desse tipo de sofrimento. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê qual é o tamanho da dor que uma mulher passa toda vez que vai lavar suas roupas. Uma mulher passa, essa mulher, né, passava toda vez que ia lavar suas roupas, a ponto de ter uma agonia onde perdeu tudo que tinha, onde a vida solitária era um sinal da dor que ela sofria, onde tudo que ela mais desejava era uma mudança que não chegava, até que ela fala, eu vou falar com esse Jesus. Eu vou atrás dele, ele está mudando a história de tanta gente, ele vai mudar a minha história. E quando ela chega, ela coloca uma condição aqui no coração dela. Ela faz uma escolha, a escolha de não se mostrar presencialmente. Então, se a gente pensar nos lances da vida dessa mulher, como eu falei no começo, ela tem tanto lance de sofrimento, que quando eu falei aqui no começo que eu tenho lances de alegria e de coisas boas na minha vida, que 15 segundos, 3 lances de 15 segundos é pouco, para essa mulher é tanto lance de sofrimento que 15 segundos de sofrimento é pouco. Eu não sei, que você talvez pensou que do mesmo jeito que eu falei das coisas boas e você pensa nas coisas ruins, talvez aquilo que é ruim na sua vida, hoje você fala, eu não consigo nem pensar nas coisas boas. Isso está passando aqui, está tocando meu coração. E aí quando ela começa, ela pensa na estratégia, ela se aproximou de Jesus, por trás de Jesus, e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante a hemorragia parou. Olha só o que a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem um homem que tem uma agonia a ponto de chamar Jesus para ir para a casa dele, que ele acha que Jesus pode resolver o problema. Na hora que ele recebe a notícia que a filha morreu, Jesus fala para ele, não tenha medo, tenha fé. E essa mulher tem fé, e olha que coisa incrível, ela tem fé a ponto de... Então Jesus vai até a casa da menina, e Jesus toca na menina, e a menina ressuscita. Mas nessa condição aqui, a gente tem outra coisa acontecendo. É a mulher que toca em Jesus, e ela é curada. Então, a gente aprende que a fé, ela não é importante em si. A fé não é importante em si. Mas ela é o canal que Jesus usa. A fé é o canal que Jesus usa. Então considere isso. A fé é o canal que Jesus usa para transformar uma situação e mudar tudo.
Eu não sei se você já exercitou a sua fé a ponto de se aproximar de Jesus. Agora, uma coisa interessante é que Jesus ele está tão disposto a tocar, porque ele vai na direção da menina, lá na casa dela. Parece, a gente vai dizer assim que para a morte não tem solução, né? Tem sim. Até para a morte tem solução. E Jesus vai na direção da menina, de 12 anos, que está morta, para tocar na menina. E uma mulher que está sofrendo há 12 anos, ela tem fé para tocar em Jesus, que é poderoso para ressuscitar a menina e curar a mulher. Olha que coisa impressionante, o que a gente está vendo aqui é aquele poder que muda tudo. Aquele poder que muda tudo. Eu acho que eu tenho que trocar de microfone, né? Aquele poder que muda tudo. Quando a gente olha para isso, a gente lembra daquilo que Jesus veio, a missão que ele veio fazer aqui. E lembrar da missão de Jesus aqui, faz a gente saber de uma coisa: ele veio aqui para fazer nova todas as coisas. A gente lê a palavra, a gente sabe disso, é parte da missão de Jesus. Ele veio para fazer nova todas as coisas. E nesse processo de fazer nova todas as coisas, olha só o que acontece. Ele muda as pessoas e faz dela nova criatura. E faz nova criatura. Então essa mulher, ele muda a história da mulher de uma vez por todas. Essa mulher, a sua fé, lembra que a sua fé não é só naquele sentido de cura. A sua fé a salvou. A salvou dessa angústia. Essa mulher, nós vamos encontrá-la. Essa mulher você vai conhecer. Eu não sei se a gente vai descobrir se o nome dela é Verônica ou Berenice. A gente vai encontrar com ela. Você vai conhecer essa mulher. Essa mulher que é um símbolo de fé. Essa cura, ou esse poder de Jesus, está à nossa disposição. Ele continua tocando as pessoas e se permitindo ser tocado. E continuará mudando as histórias. Ele continua mudando as histórias e dando um futuro. Tudo muda para quem se achega a Ele. Quem decide que esse toque é para hoje. Quem decide que esse toque tem a ver com toda a eternidade. Quem acredita que os melhores lances, se a gente considerar só 15 segundos, ainda estão ali na frente. Os melhores lances da nossa vida, de 15 segundos, de 30 segundos, se a gente pensar nas redes sociais, os melhores. A captação melhor que você vai fazer para colocar nas suas redes sociais, a melhor frase que você poderia falar, a melhor experiência que você vai ter, não aconteceu ainda. Pode começar a partir do toque de Jesus, mas ainda não aconteceu. E você pode experimentar. E uma coisa incrível. Já aconteceu na minha vida. Mas hoje à tarde, quando eu me preparava, eu senti a presença de Deus poderosa sobre o que eu deveria falar com vocês hoje. E se vocês estivessem aqui hoje, e tem um grupo aqui, eu diria para vocês virem para frente para orar por vocês. E eu diria, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Jesus toque a sua vida de um jeito que Ele nunca tocou, ou que você nunca experimentou. Eu diria para você vir para frente. E eu acho que alguns vêm para frente para que esse toque de Jesus seja poderoso para mudar as suas emoções. Para mudar as suas expectativas em relação ao futuro, para que tudo mudasse. Para alguns diriam assim, mas eu quero que esse toque de Jesus mude a minha saúde mesmo. É uma questão física que eu estou sentindo, não é emocional, não é espiritual, não tem a ver com um negócio, não tem a ver com um futuro ali de um negócio que eu quero que dê certo, eu quero que esse toque seja uma coisa espiritual, de vigor espiritual, para enfrentar esse momento. O outro vai dizer, mas é vigor físico que eu preciso para enfrentar e viver esse momento. Então lembra que Jesus ele está à nossa disposição e a gente pode usar esse elemento fé como elemento condutor, como canal que Jesus usa para. Então você fala, mas eu não tenho fé. A menina que a gente chama de Talita, mas quer dizer menina. Mas ela não é Talita. Não sei qual é o nome dela. Essa menina, filha de Jairo, ela tinha fé? Quem é que pode se dizer que tinha fé? Essa menina estava doente e morreu. Jesus ressuscitou essa menina, ela tinha fé? Ela nem sabia quem Jesus era. Jesus foi lá. Sem fé mesmo, ele faz.
E quem é que tinha, ou de algum jeito fez alguma coisa? Porque parece que se tinha, perdeu, né? No caminho ele perdeu, porque na hora Jesus fala para ele assim, não tenha medo, continue crendo. Tenha fé. E a gente tem uma outra história de uma mulher que tem fé. Então, ele não precisa de fé para agir. Mas se tiver, ele usa como um canal. É isso. Então, quero que você pense agora. E talvez a fé que você tem pode estar acompanhada de medo e temor. Como aconteceu com essas pessoas que a gente está lendo aqui. Mas é um meio que ele usa para mudar tudo. É um meio que ele usa para mudar tudo. E se tem coisas que você quer que mude aí, eu tenho que fazer um apelo agora. Eu fiquei pensando como seria o apelo, pensei hoje à tarde, falei com o Renato aqui, o que a gente vai fazer. E eu queria fazer o seguinte, como a gente está fazendo uma transmissão, eu pedi para os meninos colocarem uma música, e você escreve aí. Escreve assim, ore por mim. Eu vou entender que se você estivesse aqui, você tinha ficado de pé nesse apelo. Você tinha vindo para frente. Escreve seu nome, porque às vezes numa casa tem mais que uma pessoa. Você diz, ore por mim, e escreve seu nome, ou escreve o nome de mais uma pessoa, porque quero orar por você, para que você esteja nessa posição que tudo muda. Eu escolhi uma música que fala dessa história. E pedi para eles colocarem. Eles vão colocar um pedacinho da música aqui. Enquanto isso, você aproveita e escreve. Escreve aí. Você que quer uma oração, e eu vou orar para Deus falando o seu nome. Para que Ele mude a tua história. Para que você possa ser dessas pessoas como aconteceu com Berenice, como aconteceu com Jairo. Que tudo mude. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui diante do Senhor. E se nós estivéssemos num culto presencial, nós tínhamos um grupo de pessoas aqui na frente agora. Gente em pé, gente agora emocionada, gente agora
com o coração aberto para o toque poderoso do Senhor. Gente que está agora com fé e medo, mas com a coragem de colocar a vida diante do Senhor para que o Senhor mude tudo. Senhor, toca e abençoa e transforma de uma vez por todas a vida da Lilian e do Marcos. Toque e abençoe e age na vida da Beth, do Ivo, do Dante e do Vitor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, age na vida da Nana. Age, Senhor, na vida da Ana Cláudia. Age, Senhor, na vida da Aline. Age, Senhor, na vida do Wilson, da Natália. Especialmente, Senhor, da Fátima. Age, Senhor, na vida da Fátima. Age, Senhor, na vida da Márcia. Senhor, tem gente que está aqui, que está marcando ali, eu não sei nem o nome. Gente que está mandando mensagem direta. O Senhor conhece aquele que tem coragem de dizer: Senhor, toca a minha vida, e aquele que está sem coragem de falar agora. Mas, Senhor, a gente está diante de um Senhor poderoso, que da mesma forma que nos criou, que conhece cada detalhe do nosso corpo, que conhece nosso coração, conhece nossa ansiedade, nosso medo, que com medo a gente se aproxima do Senhor. Nós, pela fé, em nome de Jesus, pedimos: faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Muda, Senhor, a nossa história. Muda, Senhor. Muda tudo. E nós sabemos que o Senhor pode fazer isso. Do mesmo jeito que o Senhor fez com essas mulheres nessa história. Do mesmo jeito que o Senhor já fez com tantas pessoas. Faz de novo. Faz de novo. Nós queremos experimentar o Teu toque poderoso em nossas vidas. Nós queremos lembrar desse dia como o dia que tudo mudou. Em nome de Jesus. Amém. Preciso que alguém me dê um lenço ali que eu... Termino aqui a mensagem e queria que vocês pensassem junto comigo como é que foi a noite desse dia, do dia dessa história, a noite desse dia. A noite onde estava Jairo, a mulher dele, e quem é casado conhece essa cena, né? Quantas vezes você que é casado ficou deitado com a sua esposa na cama esperando o sono chegar e conversando um pouquinho, falando sobre o que aconteceu no dia, o que ia acontecer nos próximos dias, falando um pouquinho. E você que é solteiro e é sozinho, eu acho que a comparação é com a Verônica ou Berenice. Ela estava deitada sozinha na cama dela. Mas o sentimento da menina com 12 anos, do Jairo e da esposa, e dessa mulher, todos compartilhavam de um mesmo sentimento. Tudo mudou. Tudo era diferente. Aquele dia era o primeiro dia do resto da vida deles, o dia mais inesquecível, o dia que, se você tivesse que fazer um corte só, de 15 segundos, era aquele. O dia que Jesus passou pela vida deles. O dia que Jesus foi na casa de Jairo, o dia que essa mulher teve coragem de tocar em Jesus. O dia que Jesus entrou no quarto da menina. O dia que Jesus mudou a história de uma vez por todas. Agora, um pouquinho antes de vir para cá, eu lembrei de vir aqui para frente, eu lembrei de uma história que eu ouvi 2 anos atrás. E quero terminar com essa história. O lenhador estava fazendo o trabalho dele, afiando o machado para cortar as árvores. E quando ele estava ali preparando o machado dele, e ele ia cortar a árvore, ele viu
uma ave parando naquela árvore que ele ia cortar e começando a se mexer como se fosse fazer o ninho. Ele virou o machado ao contrário, né? Não com a lâmina, com o lado contrário do machado, e bateu na base da árvore, bem forte. A árvore vibrava e a ave se incomodava, e ele bateu, e a árvore vibrava, e a ave voou e foi para uma outra árvore. E ele viu que ela foi para outra árvore, e era a árvore que também seria cortada. E ele foi com o machado lá, virado ao contrário, e bateu na base da árvore. A árvore tremia, a ave ficava incomodada e voava, e ele foi numa terceira árvore que também seria cortada, e ele foi fazendo com que a ave saísse, e ele foi batendo com as costas do machado em algumas árvores, até que finalmente aquela ave foi para uma rocha e começou a fazer seu ninho na rocha. Considere que hoje eu sou o lenhador que bateu com as costas do machado em qualquer confiança que você tinha, que não era Jesus, para que você se aninhe, se achegue à rocha que é Jesus, para que você confie que qualquer mudança e transformação permanente na sua vida será através de Jesus. Que Deus nos abençoe.